E hoje nós vamos falar dos talentos dados, os talentos que o Senhor dá para nós. E esses talentos que o Senhor dá para nós, eles são muito importantes. E hoje nós vamos estudar só o primeiro exemplo que o Senhor deu para nós aqui em Mateus, capítulo 24, 25, 14. Se você tem a Bíblia aí, você pode abrir em Mateus, abre em Mateus, capítulo 25, para a gente poder acompanhar o texto aqui. O Senhor vai ministrar o nosso coração. Mateus, capítulo 25, verso 14. Essa parábola aqui, ela é extraordinária, ela mexe muito com o meu coração. Eu achei que eu ia conseguir ensinar ela hoje, mas hoje eu vou dar a introdução dessa parábola, uma introdução dessa parábola, para a gente poder aprender com o Senhor. Nós vamos aprender com Jesus. Quero que você olhe para o seu irmão, você pergunte para ele se ele já programou a mente dele para ouvir mais alto a voz de Jesus do que a voz de qualquer outro ser. Programe a sua mente para que a voz de Jesus seja a voz mais alta que você possa ouvir na sua vida. Nós vamos ler Jesus aqui. Jesus, essas palavras, diz assim, ó, glória a Deus por isso. Meu coração queima. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A parábola começa desse jeito, dizendo que um homem se ausentou do seu país, e antes de se ausentar, chamou seus servos e confiou nos servos bens. Glória a Deus, bens. Então nós vamos começar a estudar esse texto aqui primeiro, versículo por versículo, porque Jesus está falando dele mesmo, que esse Senhor é Jesus que subiu aos céus, fez sua obra e retornou. Jesus chegou aqui, fez sua obra, morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à destra de Deus nesse exato momento. O que o Senhor está fazendo? Hebreus 7:25. O Senhor vive intercedendo por nós, o Senhor vive intervindo na nossa vida. Então Jesus está falando dele mesmo essa parábola, que ele se ausentou da terra, e porque ele já fez a sua obra, e ele retornou ao Pai e mandou o Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. Glória a Deus por isso. Aleluia, irmão. O crente que ainda não tem essa visão, meu Deus, ele é um gatinho no meio de lobos ferozes. O que nos faz ser leão é o Espírito que habita dentro de nós. Jesus subiu, mas ele rogou ao Pai, e o Pai mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje mora dentro de nós. Irmão, você não pode ficar pedindo assim, vem Espírito Santo, vem. Não, só se você não é convertido. Você não se converteu ainda, você deve fazer a oração para Jesus vir. Nenhum crente deve cantar músicas que diz assim, vem Espírito Santo. Não, isso é uma blasfêmia, isso é um insulto. O Espírito Santo já está dentro de nós. Então não cantem mais, escutem o que eu estou falando para vocês, não cantem mais músicas que colocam na condição de que nós não temos o Espírito Santo, e nós temos que falar, vem Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, eu já tenho o Espírito Santo,
Ele está bem aqui comigo. Ah, glória a Deus. Que extraordinário isso, irmão. Eu não preciso mais pedir uma coisa que Ele já me deu. Então Ele já rogou e o Espírito Santo veio. Olha só, Ele já veio, o Espírito Santo. No dia de Pentecostes Ele já veio. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele veio. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, Ele veio. E Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto. Você consegue entender? Pastor, por que tem tanta música e tanta pregação falando que a gente tem que buscar o Espírito Santo? Por causa da religião. A religião faz a gente pensar que a gente tem que ficar buscando o Espírito Santo. E o Espírito Santo não se busca, o Espírito Santo se recebe, lambando, toma posse, ele se apodera de você. Bom, Ele entregou seus bens para nós. O maior bem que pode existir é o Espírito Santo. Não tem nada mais valioso do que o Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele nós somos como os ímpios. Sem Ele nós somos vazios. Sem Ele a depressão nos pega. Sem Ele a crise de ansiedade nos toma. Sem Ele somos doentes e enfermos sem perspectiva de cura. Sem Ele não temos propósito, vocação, chamado. Sem o Espírito Santo não temos salvação. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus, Paulo disse. Se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Deus. O Espírito Santo, portanto, é o maior dom, o maior presente, a maior dádiva que o Senhor Jesus pôde nos dar. Aleluias por isso. Você pode dizer assim: o Senhor vai me dar algo muito grande. Você pode receber algo muito grande, mas você nunca vai receber algo maior do que o Espírito de Deus na sua vida. O Espírito de Deus é maior em você, o maior em você, o maior em mim. Veja que Ele nos chamou. Ele subiu aqui, a parábola diz que esse homem se ausentou do país e chamou seus servos. Glória a Deus por isso. Nós somos chamados. A primeira convicção é que nós temos o Espírito. A segunda é que nós somos chamados. Nos escolheu para um propósito eterno. João 15,16: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. A todo cristão que lê esse versículo, todo cristão que lê esse negócio, programou a sua mente para a voz de Jesus ser maior na sua vida. Você foi chamado por Cristo, você foi escolhido. 8 bilhões e meio de pessoas na terra, e Deus me escolheu. Glória a Deus. Eu sou um escolhido para dar frutos. Onde está o complexo nisso? Irmãos, quando você entende Jesus, você se preenche extraordinariamente, porque você sabe que o Deus que fez o pó miúdo, que fez as árvores, que criou a água, disse haja luz, esse Deus todo poderoso, que nós chamamos Ele de El Shaddai, esse Deus que é o eu sou, Ele se importou comigo e Ele me chamou. Foi Ele mesmo que me chamou, e Ele me chamou para um propósito. Ele não me chamou para eu ter um sonho, Ele não me chamou para eu pedir para Deus abençoar a minha vida, não, Ele me chamou para um propósito dEle. O propósito não é meu, eu não tenho um propósito, eu estou inserido num propósito que é de Deus para mim. Você está inserido num propósito que é de Deus para você. Você consegue entender que Ele te chamou não para fazer a sua vontade, não para realizar o seu sonho,
Nessa noite eu quero falar de novo para você pegar o teu sonho, amassar, jogar na lata do lixo e falar assim: Senhor, eu não tenho mais nenhum sonho, eu quero ter o teu propósito na minha vida, só isso. Eu quero que você pegue a tua vontade, as tuas vontades, eu tenho vontades, pegue todas as tuas vontades, amassa ela como um papel, joga no lixo do esquecimento e diga assim: Senhor, eu quero a sua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida. Veja que Ele nos deu graça, glória a Deus, e pediu para fazermos. Então Ele deu os seus bens. Olha só que até na parábola está mostrando a palavra graça, que Ele nos deu seus bens e pediu para nós agirmos. Então o Senhor subiu ao céu, não está mais aqui o Senhor Jesus, mas Ele nos deu graça e pediu para nós agirmos. Então isso vai bater muito com João 15,16. Eu escolhi vocês para que vades e deis fruto. Fruto é ação. Ele nos deu seus bens para que possamos agir. Todo cristão que nasceu de novo recebeu um cheque no seu espírito, recebeu capacitação no seu espírito. Todos nós somos capacitados por Deus. Então, Deus primeiro nos capacita e depois nos pede para fazer alguma coisa. Veja como que o evangelho hoje está errado. Não é evangelho, né? As igrejas não pregam mais o evangelho. Na religião, você faz para receber. Na religião, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer alguma coisa primeiro, você não recebe. Irmão, quando eu entendi isso, eu vivia a religião. Eu vivia preso na religião, igual a maioria das pessoas. Eu pensava assim: eu tenho que fazer para Deus me dar. Eu tenho que tomar alguma atitude minha para Deus poder me dar alguma coisa. Então eu ficava vivendo a religião. Eu tentava me ligar a Deus, eu tentava fazer algo para agradar a Deus, para Deus poder me dar algo, negócio com Deus, sabe? Era um negócio de troca com Deus, mas não é assim o evangelho, nunca foi assim. É que o diabo entrou no meio das interpretações e perturbou a mente das pessoas, e hoje as pessoas acham que estão no evangelho, mas elas estão na religiosidade, porque na graça você faz porque já recebeu, você já recebeu. Isso é um desbloqueio tão maravilhoso, porque eu primeiro, já que eu sou chamado, e Deus me chamou, e me deu tudo primeiro, no meu chamado, na minha conversão, Deus falou: olha, eu te chamo, você vai ter um propósito eterno na sua vida, você vai fazer coisas para mim que você nunca fez, mas você não vai fazer com a sua força, eu coloco dentro de você tudo, e agora vai lá e faz. Ou seja, eu primeiro recebi, para depois fazer. A religião primeiro você faz, para depois receber. Por isso que a religião tenta imitar o Espírito Santo, mas não consegue imitar o Espírito Santo, porque no ministério do Espírito Santo, você primeiro recebe e depois você faz. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe por que você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você já recebeu, e agora você precisa agir naquilo que você recebeu. Você já recebeu, você precisa agir de acordo com aquilo que você recebeu. Então o versículo 15 diz assim, ó, no versículo 15, quero que você acompanhe aí comigo, versículo 15. A um deu 5 talentos,
a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Glória a Deus. Oh, aleluias. O Senhor, antes de partir, chamou os seus servos e deu a cada um, e deu seus talentos, seus bens. Então, não é que o Senhor está lá de cima, lá no céu, e está assim, ó, eu vou dar para vocês do céu. Não, na terra, Ele já deu para nós e depois Ele foi. Ele já concluiu a obra, já está tudo pronto, está consumado, e Ele subiu. Ai, glória a Deus, irmãos. Não tem como dar errado, irmão, porque Jesus já fez dar certo. Jesus já fez dar certo. Glória a Deus por isso. Então olha só, Ele confiou, glória a Deus. Ele confiou, se Ele me chamou, Ele confiou em mim. Isso me liberta de tudo, porque se o Deus que fez o céu e a terra confiou em mim, Jesus me confiou em mim. Eu falei hoje para Deus: Senhor, o Senhor confiou em mim. Eu não posso levar isso como se fosse uma notícia legal. Não, eu tenho que pôr isso no meu peito. O Senhor confiou em mim. O Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez a nova Jerusalém, confiou em você, confiou em mim. Jesus confia nos escolhidos. E essa frase aqui eu queria que mudasse a sua mente. O seu amor está no nível da confiança. Jesus nos ama tanto ao nível de confiar em nós. Não é um amor assim, eu te amo, mas eu não posso te dar. Eu te amo, mas no amor de Cristo não tem mais. É um amor que gera uma confiança. Viu que Paulo diz que o amor tudo crê? O amor tudo crê. 1 Coríntios 13, 7. O Senhor crê em você. O Senhor Jesus crê em você. Ele morreu na cruz por você, porque Ele crê na sua salvação. O Senhor Jesus mandou o Espírito Santo do céu, colocou dentro de você, porque Ele crê em você. O Senhor Jesus deu seus bens para você, porque Ele crê em você. O amor dele é tão grande que Ele crê em nós. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus, porque o Senhor ama a gente. O Senhor me ama a tal nível de crer que eu consigo fazer o que Ele mandou fazer. Não, o Senhor não olha para mim e fala assim: você é um fracote, você é um zero à esquerda. Não, o Senhor olha para mim, o Senhor diz assim: eu confio tanto em você, que antes de você fazer qualquer coisa, eu já te dou, e eu acredito que você vai conseguir fazer tudo aquilo que eu quero que você faça. Aleluia por isso. É só você que não crê em você. É só você que tem problema de complexos. O diabo crê em você. Se o diabo não cresce em você, não perseguia você. Se o diabo não cresce em você, não colocava lutas na tua vida. Se o diabo não cresce em você, não ficava falando na sua cabeça 24 horas. Se o diabo não cresce em você, não levantava pessoas para ir contra você. Porque tudo isso acontece porque o diabo acredita em você. Ele sabe que você tem algo que vai mudar essa terra, sabe? É só você que não consegue acreditar em você. É só você que quer que os outros acreditem em você, antes mesmo de você crer em você. Você precisa acreditar em você mesmo. Irmão, vou repetir isso: você precisa acreditar em você mesmo. Ah, por quê, pastor? Porque o próprio Deus, Criador de tudo, crê em você, ao nível de confiar em você coisas extraordinárias que Ele não confiou a anjos. Glória a Deus. Ele confia em você ao nível de dar a você coisas que Ele não deu a anjos, ainda que anjos ficaram olhando para aquilo, tentando ter aquilo. O Senhor disse: não, eu quero dar para minha
igreja, para que eles são tirados do mundo, colocados no meu corpo. Glória a Deus por isso. Então nessa passagem nós vemos 3 tipos de chamados. São 3 tipos de chamado. Aqui os 3 está aqui agora. Nós vamos ver os 3 tipos de chamado. 3 tipos de servos. Você está inserido num desses 3 aqui, ó. Eu estou inserido num desses 3. Você que nasceu de novo, que é de Deus, que nasceu da água e do Espírito, você está inserido aqui nesses 3. Toda a igreja verdadeira é um desses 3 tipos de chamado. Então hoje nós vamos aprender isso primeiro. Primeiro, o diferenciado. Pessoas diferenciadas, ou seja, que são acima da média. Tem pessoas que a gente vê que elas são diferentes das outras, que elas são mais capazes do que outras. Os que têm complexo, eu não acho, eu acho que todo mundo é igual. Eu não, eu consigo ver diferença de intelectualidade nas pessoas, de cultura, de educação, de postura, de espiritualidade. Uns são muito espirituais, outros são muito carnais. Não somos iguais. Não adianta você falar que nós somos iguais, nós não somos iguais. Tanto que o Senhor fez diferença aqui. O Senhor fez diferença entre os 3 servos. Se o Senhor, que sabe tudo, faz diferença entre os próprios servos dele, isso quer dizer que uns são mais do que os outros. Então existe os diferenciados, os que estão acima, que tenham uma medida maior de capacidade. Então esses aí recebem 5 talentos. Foi o que o Senhor deu para o primeiro servo, 5 talentos. Para o segundo, nós vamos ver outro dia o segundo, mas eu quero já falar dele. É o esforçado. Tem pessoas que são diferenciadas, irmãos. Tem pessoas que são esforçadas. Eu estou aqui, ó, no esforçado. Eu sei que eu sou esforçado. Eu me esforço para ter o que eu tenho. Eu me esforço para aprender o que eu aprendo. Eu me esforço nos propósitos que Deus coloca na minha vida. Eu tenho esforço. Por isso eu estou aqui em segundo. Eu sou esse tipo de crente. Esse crente recebe 2 talentos. Ou ele não é o melhor de todos, mas ele é esforçado. Ele recebeu 2. O terceiro são os comuns. Recebeu 1. Você vai entender que a igreja tem pessoas que são comuns na igreja. Quem são os comuns? Comum, simples. Eles não são esforçados, e eles não são diferenciados, são comuns. Até os comuns, como que é a vida de um comum? Vou dar um exemplo para você entender. O diferenciado, ele pega tudo rápido, ele não se esforça tanto, já é dele. O esforçado não, o esforçado está todo o tempo, está querendo entender, aprender, saber, está buscando, indo atrás, e vai para lá e vem para cá. O cara é esforçado. O comum não é nem esse que é diferenciado, ele não pega rápido, ele não se esforça, ele é o comum, ele é o simples. Ele não está se esforçando para nada, e ele não tem capacitação diferenciada em quase nada. Então um crente comum, um cristão comum é o cristão que não lê. Comum. Hoje na igreja não lê a Bíblia é ser comum. Não ora, só ora aqui na igreja. Um crente que não lê e não ora é um crente comum. É um crente que vem pouco na igreja. É um crente que não evangeliza. É um crente que não tem interesse no reino de Deus. A maioria da igreja vive aqui nesse ponto aqui, ó, no comum. Por isso que os comuns recebem 1. Ou seja, mesmo o Senhor sabendo que a pessoa é comum, ela não é esforçada e nem diferenciada, o Senhor não faz acepção de pessoa no sentido assim, fala assim, não vou dar nada para esse. Não, o Senhor dá 1 para esse. O Senhor dá 1. Então olha para o seu irmão, pergunta para ele, se é o diferenciado, esforçado ou comum? Pergunta para ele aí. Ixi. Qual que você é? Ser humilde agora aí. Ser humilde e fala, eu sou o comunzão, pastor. Eu sou o igual todo mundo.
Você vai, vamos, entra na humildade e fala assim: ó, eu sou esse aqui, o terceiro, ó. Bom, vamos lá. Nós já vimos então que tem 3 tipos de servos. Tem o diferenciado, o esforçado e o comunzão. Nós já vimos que o Senhor concede para cada um. E olha só o que nós vamos estudar agora. O Senhor, Ele faz isso aqui ao Senhor. Ele deu de acordo com a capacidade própria. Que jeito que o Senhor viu para dar para as pessoas 5, 2 e 1? Por capacidade. Olha essa palavra aí na sua Bíblia, capacidade. Capacidade no grego é dunamis. Amém? Quantos estão entendendo? Eu tenho que fazer ser entendido esse negócio aqui, senão não vale, né? Então, o Senhor dá que jeito? Por capacidade. Beleza, irmãos? Nós recebemos de acordo com a capacidade. O diferenciado recebeu 5, ele era mais capaz. O esforçado, se esforçando, tem uma capacidade de esforço, recebeu 2. O comum é comum, mas ainda tem capacidade, recebeu 1. E a palavra capacidade é dunamis. O que é dunamis no grego? Nós vamos ver aqui, ó, que dunamis é força, habilidade e virtude de realização. Glória a Deus. Dunamis é força. Força. Quando fala assim lá em Atos 1:8, recebereis poder. Receberei dunamis. Poder lá também é dunamis. Tem 7 palavras para poder no grego. Por isso você tem que prestar atenção quando você lê a Bíblia, que você tem que ver qual palavra está se referindo. Dunamis é força. O Senhor dá de acordo com a força. Então, a minha prosperidade, os dons que eu tenho, o Senhor dá de acordo com a força que eu tenho. Segundo, o Senhor dá de acordo com a habilidade que eu tenho. Eu preciso ter habilidade, porque você viu, o Senhor diferenciou. O Senhor olhou para um e falou assim: você é diferenciado, você tem muitas habilidades, tó 5. Você não tem tantas, mas você é esforçado, tó 2. Você não é nem diferenciado, nem esforçado, você é comunzão, mas toma 1. Virtude de realização. Então o Senhor dá de acordo com o seu poder de realizar. Glória a Deus. Olha, irmão, isso aqui é uma coisa extraordinária. Porque se a gente aprender isso aqui, você tem tudo aquilo que você tem força para ter, você tem tudo aquilo que você tem habilidade para ter, você tem tudo aquilo que você tem virtude de realizar aquilo. Então, o Senhor não dá nada para alguém que não tenha força, porque vai te dar, você não tem força para fazer. Você não tem habilidade para fazer, você não tem realização para realizar virtude, você não tem poder de realizar. Vai parar na sua mão. Deus vai te dar R$1 milhão, você não tem força para segurar, você não tem habilidade para administrar, você não vai realizar nada, você vai perder. Como que Deus vai dar? Aí tá bom, na vida financeira é assim, um dom de curar, por exemplo. Deus quer te dar um dom de curar. Como que o Senhor vai dar a alguém que não tem força? Porque para você carregar um dom, você precisa ter uma força, irmão. Você não tem habilidade, você não estudou, você não sabe o que é o dom, você não tem virtude para curar, você é preguiçoso, você não vai realizar as curas. Para que Deus vai te dar um dom? Para que Deus vai te dar um dinheiro se você não vai prosperar? O Senhor só dá de acordo com dunamis, com capacidade. Então, irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa aprender. Bom, o Senhor dá então por capacidade mental, capacidade emocional,
capacidade física. Vamos entender isso aqui. Como que Deus vai dar alguma coisa para alguém que não tem a mente para administrar aquilo? Como que Deus dá? Como que Deus dá uma empresa de 1000 pessoas para alguém que tem uma mente de funcionário? Tem como, né, irmão? Vai ser funcionário. Pode orar mil anos para ser um empresário. É de acordo com a capacidade da mente. Porque você vai ter problema. Já imaginou você ter 1000 funcionários? Vamos dar exemplo, 1000 funcionários. Quantos problemas uma pessoa que tem 1000 funcionários não tem? Quantos processos na justiça uma pessoa que tem 1000 funcionários não tem? Não, meu irmão, é terrível. A folha de pagamento no dia 30 de 1000 pessoas. Aí você tem uma família, eu vou chocar você. Tem uma família de 4 pessoas e você tem medo de passar fome com 4 pessoas. Você paga um aluguel de R$1.000, você tem medo de dever. Você não tem capacidade mental de ter 1000 pessoas. Como que Deus vai dar 1000 pessoas para você gerir? Então, o talento vem de acordo com a capacidade mental. A mente forte. Glória a Deus por isso. Eu dou risada, as pessoas falam assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Já ouviu falar isso aí? Pastor vive do dízimo, moleza. Irmão, essas pessoas, eu acho que elas se matam, que elas não têm capacidade nenhuma de ser um pastor. Porque para você ser um pastor, você precisa ter um mental blindado, senão você morre. E olha quantos pastores estão se matando. Todo mês aparece um que se matou nos Estados Unidos, no Brasil, de todas as denominações. Não tem assim, está morrendo da denominação tal. Só está tendo pastor se matando. Eles pregaram a vida inteira que se matar vai para o inferno, e eles se matam. Por quê? Mental abalado. Eles não estão aguentando o peso do povo. As ovelhas estão matando os pastores. As ovelhas estão matando os pastores. Por que estão matando? Por causa do mental. Está entrando na cabeça. Está sendo coisas doidas. Sei lá, eu não sei, você talvez não consegue entender o que é a batalha espiritual de um pastor. Não é igual a do membro. Não é igual quando você ora, um pastor ora. Irmão, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, batalha espiritual, que eu já passei, sozinho. Você precisa ter uma mente. Agora, a capacidade emocional. Pessoa não tem força, habilidade, nem realização emocional. O emocional da pessoa é fraco. Você entende, irmão, que se você for uma pessoa emocionalmente fraca, você não pode estar em coisas grandes, porque estar em coisas grandes requer um emocional blindado, curado, forte. Olha só, ontem a gente conversava isso aqui, eu expliquei para a irmã o que significa o versículo, que a gente fica doido com esse versículo da Bíblia. Jesus falou assim: se alguém te bater na face, oferece-lhe a outra. Quando a gente lê isso, o que a gente pensa? Na minha ninguém bate. Eu não dou conta. Jesus está achando que eu sou bobo. Não, bater no meu rosto eu não aguento. As pessoas leem a Bíblia e acham que Jesus está assim, ofendendo elas, ou deixando elas para baixo. Você viu quando o emocional é fraco, a gente reage errado? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que o nosso coração ele tem que estar tão poderoso no Espírito, o nosso emocional tem que estar tão blindado, que nenhum tapa vai alterar o que nós somos. Nós vamos chegar na pessoa e falar assim: o que? Você só me ofendeu com isso? Dá outro lado, ofende de novo. Isso não me atinge, isso não me abala. Emocional forte. Irmão, nós chegamos num ponto que as pessoas estão se matando por qualquer coisa. E sair da igreja, eu vou entrar nesse ato aqui, de sair da igreja. A criança está rodeando aqui, aqui, aí vem o obreiro, pega a criança pelo braço. Você não pode
fazer isso na igreja. O pai olha e fala assim: eu vou sair dessa igreja. Olha o que fizeram com meu filho. Olha o emocional de um homem desse. Antigamente as pessoas morriam comida pelo leão, nas arenas da vida. Hoje, as pessoas não vêm na igreja porque tem uma dor de cabeça. Aí eu estou mal. Antigamente se reunia em locais escondidos, e quando saía era preso pelo império. Hoje, se furar o pneu do carro, a pessoa não vem na igreja, porque ela não vem de a pé, ela não pega Uber, ela não pega mototáxi. Ah, não deu para ir, o diabo operou, furou meu pneu, eu não vou. Olha como que Deus, irmão, nós estamos sendo provados. Eu queria que vocês ouvissem isso com o coração. Nós estamos sendo provados nas mínimas coisas, em tudo, porque o Senhor quer manifestar em nós coisas extraordinárias. Mas se você não aguenta uma crítica, se você não aguenta alguém falar mal de você, se você não aguenta uma aprovação, se você desanima porque você pede alguma coisa e demora, o teu emocional não é capaz de suportar um dom, uma prosperidade, uma honra. Então, capacidade emocional, por isso nós estamos falando muito aqui de coração, de lavar o coração. A gente precisa lavar o coração, a gente precisa ser forte. Isso faz a gente receber as coisas de Deus, ser forte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu vi o testemunho de um pastor, estava pregando, chegou a notícia e falou assim: ó, sua mãe faleceu. E ele falou: tudo bem. Ele pregou, ele orou para todo mundo, ele saiu da igreja meia-noite. Depois ele foi ver a mãe. Ou já pensou se é hoje? Esses pregadores de internet não foram provados em nada, não foram atacados com nada, pega as mensagens da internet e fala para os outros. Ah, pastor, mas isso aí já é um fanatismo. Não, isso aí é capacidade, irmão, emocional, é suporte. Você suporta, você aguenta. Deus pode dar alguma coisa para você que você não vai arriar. Você é homem, como disse Davi para Salomão, para ele assumir o trono. Seja homem, não seja homem no sentido de sexo, seja homem, seja cheio de hombridade, seja forte. Geração fraca, geração que não aguenta uma crítica, geração que se corta por qualquer coisa, que entra dentro do quarto e fica dias e dias escondido da vida, falta de capacidade emocional. Aí vem hora: Senhor, eu quero fazer coisas grandes. Se é comum, vai receber um por misericórdia. Capacidade física. Por que capacidade física? Porque viu o que é capacidade? É força, é habilidade. Ou seja, o corpo conta muito para a gente fazer algo extraordinário para Deus. O corpo nos leva nos lugares, o corpo é o nosso carro. A pessoa judia do corpo. Eu já fiz isso com o meu corpo, já judiei dele, já bati nele, já ferrei ele. Ele deu pane. Chegou uma hora que ele falou: ah, é? Você está fazendo tudo isso comigo? Você não dorme, você não come, você deixa os outros falar de você está entrando dentro de você, você fica atrás de gente que não quer nada com Deus, e fica dando a vida por gente que não está nem com nada. Peraí, eu vou te ferrar. E me ferrou. Agora tem gente que não cuida do corpo. E você sabe o que é cuidar do corpo. Irmãos, fala a verdade, irmãos, não é cuidar das doenças, porque tem gente que fala assim: ai, eu preciso cuidar da minha saúde, mas não é saúde, é doença. A pessoa já está cheia de doença, está indo no médico cuidar das doenças. Nós precisamos cuidar da saúde, porque Jesus Cristo nos dá saúde.
Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa ter um corpo forte, precisa ter um corpo sadio. A gente não pode comer qualquer coisa que é lixo, a gente não pode ficar bebendo as coisas que Deus falou para a gente não beber, a gente não pode ingerir coisas que Deus falou para a gente não ingerir, porque senão a gente não vai ter saúde. Como que a gente vai conquistar ou a gente vai receber com um corpo doente, com um corpo acima do peso, com um corpo abaixo do peso, com um corpo cheio de coisas que não prestam nesse corpo? Eu comecei a correr, sabe por quê? Porque um dia aqui estava cantando um hino, vem, igual esse hino cantou, encher este lugar. Aí fala, quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de correr. Eu cansei. Falei, nossa, eu cansei num troço desse. Falei, nem para adorar a Deus meu corpo está prestando. Fiquei lá na cabeça, eu fui, preguei, depois fui embora, não saía da minha cabeça, fiquei pensando, rapaz, eu não consegui correr. Vou do dia a dia. Se Deus precisar da minha adoração para fazer alguma coisa, Ele não consegue fazer. De tão cansado que eu estava. Tem gente que não consegue nem ficar de pé na hora do louvor. Ou tem gente que nem canta. Fica assim, ó. Ergue a mão. A mão. A mão. Eu disse a mão. Irmão, eu não consigo entender quem fica que nem estátua na hora do louvor. Eu não consigo entender quem fica assim, ó. Todo dia é dia. Não sei, tem problema na cabeça, velho. Ah, nós somos cheios do Espírito Santo e ficamos como se não fôssemos. Meu Deus, irmãos. Não, eu não aceito você dar o teu pior louvor para Deus. Porque se Deus pudesse descer aqui, Ele diria, que louvor é esse? Se você fosse Deus, você receberia o que você mesmo está dando? Não, né? Porque não é o melhor. Irmãos, nós precisamos ter capacidade física para fazer a obra de Deus, capacidade física para prosperar, para tudo. Olha para o teu irmão e fala, irmão, você está precisando de capacidade. Fala para ele qual capacidade está precisando, você conhece ele. Eu nem vou falar, né, senão... Os irmãos, o pastor é... O que é um talento? A gente está falando de talento. Talento de prata pesava cerca de 45 quilos. O de ouro pesava 91. Vocês perceberam que o talento não é dom? Que a gente pensa assim, os religiosos aqui, os mais antigos de fé, eles liam o talento achando que era dom espiritual, e talento é dinheiro. Talento é prata ou é ouro? A maioria das pessoas acredita que nessa passagem aqui esteja falando de prata, mas ou era prata, se fosse um talento de prata pesava 45 quilos um talento, se fosse de ouro era 91 quilos. Então veja que o Senhor deu condição financeira para as pessoas. Um talento, olha só, olha como que a gente precisa entender o que Deus deu para nós. Um talento equivale a 16 anos e 4 meses de trabalho. O comunzão lá recebeu 16 anos e 4 meses de trabalho sem trabalhar. Isso não é graça? O que recebeu 5 equivale a 82 anos de trabalho. Uau, esse aqui não precisa mais trabalhar para o mundo. Ele pode trabalhar para o seu propósito. O esforçado recebeu 2, equivale a 32 anos e 8 meses de trabalho. Então o Senhor enriqueceu essas pessoas. Irmãos, tem riquezas dentro de nós. Eu vou te falar de novo. Tem riquezas aqui dentro de cada um de nós. Não importa quem você é, se é o comum, você tem 16 anos e 4 meses de trabalho dentro de você, que Deus depositou em você, para você trabalhar, para você negociar. Você é o extraordinário, você é o cara diferente de todo mundo, você tem 82 anos,
de riqueza dentro de você. Ah, você é o esforçado, você tem 33 anos quase de riqueza sobre você. Nós temos riquezas para fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus por isso. Prestem atenção, nós estamos em Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós estamos em Cristo. Vocês sabiam que a maior revelação que eu já tive na minha vida foi eu entender que eu estava em Cristo? E eu venho tentando entender isso desde 2008. A maior revelação da minha vida foi estar em Cristo. O dia que eu entendi, eu estou em Cristo. Nossa, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. Mas eu já estava falando isso fazia uns 10 anos. O dia que eu compreendi mesmo, eu estou em Cristo. Acabou. Se você está em Cristo, você tem riqueza. Porque tudo aquilo que Cristo tem, você tem também. Cristo é pobre, Cristo é mendigo, Cristo é sofredor, Cristo é incapaz? Não. Então vem Cristo, riqueza, recurso. O dinheiro é o recurso. Talvez a gente não tenha tanto recurso. A gente tem Cristo e riqueza. Recurso, que é o dinheiro, talvez a gente não tenha, porque a gente ainda não acessou tanto Cristo e sua riqueza. Nós estamos acessando outras coisas. Agora, olha só. O número 5, irmãos, é um número correspondente o da graça, o número da graça. Deus deu 5 para o extraordinário lá. Era para ele trabalhar com 5, com graça, para chegar no 10. E o número 10 é o número de ser inteiro, de ser completo. Então o Senhor deu graça para o capaz, para o diferenciado, deu 5, 5 é o número da graça. E o Senhor queria que ele chegasse no 10, que ele fosse pela graça perfeito. Glória a Deus por isso. Porque pela graça nós podemos ser perfeitos no nosso chamado de vida. Gente, nós precisamos tirar o olho da religião, do mundo, do cosmos, das pessoas, dos ícones, dos grandão. Nós precisamos programar nossa cabeça para deixar a voz de Jesus ser mais alta em nós, porque Ele já nos deu graça para a gente ser completo. O número 2 é correspondente ao número do testemunho. Então ele ia trabalhar com esse 2, testemunhando até chegar no 4, e o 4 é o número da criação. Glória a Deus por isso. Porque o que o Senhor nos dá é tão grande que a gente pode criar através daquilo que o Senhor nos dá. E o número 1 é correspondente à cooperação. Então o Senhor deu até para o cara que era comum, o Senhor deu 1, e é o número da cooperação para ele trabalhar até chegar ao 2, até ter testemunho na vida dessa pessoa comum. Ou seja, a gente é completo, a gente cria e a gente testemunha em Cristo. Você pode confessar a verdade, irmão? Essa é a verdade. Você é completo em Cristo? Diga, eu sou completo em Cristo. Fala assim. Eu crio as coisas em Cristo. Você pode dizer assim? E eu testemunho em Cristo. Eu dou testemunho. Agora, irmãos, nós vamos para chegar na parte final aqui. Que olha só, o versículo 16. Eu queria que vocês lessem o versículo 16. Que diz assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Glória a Deus. Aleluias. Você viu que a ação desse cara já é diferente? O Senhor não erra. O Senhor não erra. O primeiro saiu imediatamente. Olha só. Quantos de nós ainda não saímos? É triste, né? Mas quantos de nós ainda estamos domingo após domingo e não saímos para cumprir o nosso propósito financeiro, espiritual, emocional, ministerial, de vida? Ele agiu na hora. Irmão, ele recebeu e já agiu. Ação. Glória a Deus por isso. Porque Deus quer que a gente haja. Ele foi na hora. Você não pode mais perder nenhum segundo da tua vida. Vamos repetir essa frase? Você não pode mais perder nenhum segundo da tua vida. Você não pode mais perder a sua vida. Você não tem outra vida. Nós não somos espíritas.
Só tem uma vida, você não pode mais perder um segundo da tua vida. Você tem que agir, você tem que sair imediatamente, você tem que agir na hora. Você tem que sair desse culto e começar a agir. Que o Senhor já deu para nós. Não deu desculpas. Ah, mas então, sabe, o Senhor me deu 5, o que eu vou fazer? Não deu desculpas, ele simplesmente se levantou na hora. Essa palavra imediatamente aqui, olha só como o Espírito Santo colocou ela aqui. Na hora, ele não deu desculpa. E quantas desculpas nós estamos dando, né, irmãos? Quantas desculpas nós estamos dando para nós mesmos? Ainda mais se nós somos religiosos. Religioso fica assim, ah, mas é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós demos fruto. Você pode dar um glória a Deus, você dá fruto. Olha, ele não deu desculpas. Não dê desculpa, irmão. Não dê desculpa para si mesmo. Não dê desculpa para Deus. Não perdeu o foco, que a maioria de nós perdemos o foco. Ficamos olhando para pessoas, para situações, para problemas, para guerras, para problemas financeiros, para as coisas, e não olhamos para aquele que nos chamou. Não perdeu o foco. O cara saiu na hora, não deu desculpa, não perdeu o foco, não procrastinou. Que a maioria de nós temos esse defeito de deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. Preguiça. A maioria de nós temos preguiça. A gente fica, não, mês que vem eu vou melhorar, mês que vem eu vou ser diferente, mês que vem tal coisa, mês que vem isso, aquilo, semana que vem. Irmão, não procrastina. Vamos para cima, irmão. Deus está conosco. Colocou energia. O cara aqui, ele colocou energia em sair e negociar. Viu? Ele colocou energia. Ele falou assim, Deus me deu, eu vou rebentar. Ele colocou tudo que ele tinha naquilo. Nós não podemos ser divididos. Nós temos que entender as coisas. Glória a Deus por isso, irmãos. A maioria de nós não põe energia na nossa própria vida. A maioria de nós não põe energia na família. A maioria de nós não põe energia nos dons que Deus deu para nós. Nós não colocamos energia e nós não saímos para negociar. É por isso que a gente ora e Deus quer dizer assim, ó, age, para cima, vamos para cima, eu já te dei os talentos. Então olha só, negociar, olha lá no grego o que é negociar, ergazomas, que quer dizer, olha que doideira, né? Deus está dizendo assim, Ele deu o dom para nós e deu para a gente negociar. A palavra negociar lá no grego tem o sentido de trabalhar, de fazer acontecer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Queria que vocês entendessem que o que Deus deu para nós é para a gente negociar. Eu estou indo lá no grego, irmão, porque a palavra negociar aqui na língua portuguesa pode ter outro sentido. Eu nem vi o que significa na língua portuguesa. Eu procurei nos léxicos gregos, 2 que eu tenho. Trabalhar, glória a Deus por isso. Trabalhar com aquilo que Deus deu para nós. A maioria de nós, é triste falar isso, porque eu já vivi isso. A maioria de nós estamos trabalhando em lugares errados, para pessoas erradas, ganhando salários errados. A maioria de nós não somos felizes no que fazemos. Alguém me perguntou, como que eu sei se onde eu trabalho é de Deus? É simples, acabou o dia, tua energia está cheia, você está cheio de energia, acabou o dia, você está feliz, você está contente, esse lugar é bom. Acabou o dia, você não vê a hora de ir embora, você está cansado, estressado, tua energia está baixa, você fica moado de saber que você tem que ir no outro dia, você está no lugar errado, você está trabalhando para o cosmos, para o mundo, para o sistema. Você não está dentro do teu chamado financeiro, você está fora do teu chamado financeiro.
O Senhor dá coisas para nós trabalharmos, mas é trabalhar com o talento, com o dom que Ele dá, é energia. Irmão, sabe o que eu falo para vocês aqui diante de Deus? Começa a orar, não importa onde vocês estão trabalhando. Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, me dá meu chamado, deixa eu entender como que eu vou ganhar meu dinheiro. Senhor, me dá felicidade em alguma coisa, me mostra. O Senhor já me deu o talento, eu não estou conseguindo enxergar, está enterrado. Nós vamos chegar no enterrado, mas eu estou antecipando. Está enterrado, eu não sei o que tem que fazer. O Senhor vai mostrar para você. Veja, fazer acontecer, executar, realizar, fazer existir, produzir. Meu Deus, só palavra louca, né? Maluca. Deus falou assim: ó, te dou o talento, você trabalha com ele, você faz acontecer, você executa, você realiza, você faz fazer existir, você produz. Uau! Oh, glória a Deus, que essa é a vida do crente. Eu vejo o crente cantando música de gigante, de deserto, chorando. Olha a vida do crente. Por que os crentes estão tudo capengado, fazendo campanha de 7 dias para poder sair do vermelho? Porque está fora do chamado, não está negociando o que Deus deu, não está trabalhando o que Deus deu, não está fazendo acontecer pelo poder que Deus deu, não está executando pelo poder de Deus, não está realizando pelo poder de Deus, não está fazendo existir nada pelo talento que Deus deu, não está produzindo. É lógico que vai vir choro. E olha só, glória a Deus, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu estou colocando na mente de vocês, eu estou tentando colocar na mente de vocês, que o sucesso não é o que a gente está fazendo. O sucesso é andar naquilo que Jesus fez. Vocês precisavam entender esse negócio. Ele ganhou, ó. Está aí no texto que ele ganhou. Agora olha só, ele ganhou 5. Olha as 3 programações que existe. Programação de ganhar. Ele ganhou 5. O que ele fez com 5? Ganhou mais 5. Mas tem pessoas que não têm a programação de ganhar, não pode receber, porque elas têm a programação de gastar. Shhh. Maridos, não olhem para as esposas agora, porque está errado. E outros têm a programação de perder. Bom, e outros têm a programação de guardar. Qual está certo dessas 4 aqui? Programação de ganhar, de gastar, de perder ou de guardar? Um deles guardou, fez certo? Não. Ou seja, aí a gente ouve assim, várias pessoas dizer assim, ó: não vou ofender ninguém. Estou falando de mim mesmo agora, tá? Para mim não ofender ninguém. Programação de ganhar. O cara ganhou uma herança, ele pega a herança e ele faz daquela herança ser mais. Mente que Deus quer. Deus quer essas pessoas que têm uma mente que pega algo na mão e ganha mais com aquilo que tem. Aí tem pessoas que têm a programação de gastar. Então tem gente que, por exemplo, assim, ganha 100 mil reais, no outro dia não tem mais nada. Com 100 mil ele comprou um carro e um iPhone. Sai andando assim, carro novo e um iPhone, e sai feliz. Gastou tudo, ele não produziu nada, ele só gastou com o iPhone dele para ele tirar as fotinhas top dele e para ele sair com o carrinho para os outros ver que ele agora tem um carrinho novo. Ou seja, não tem programação de ganhar, tem programação de pegar o dinheiro e gastar. Tem gente que vai pegar 10 mil na mão, vai gastar tudo, nunca vai pensar dos 10 mil fazer algo diferente, vai sempre gastar. Outros vão perder.
Irmão, não é loucura a gente ver pessoas ganhando na Mega Sena, e aí a gente vê depois de 5 anos as pessoas perderam, programação para perder. Outros ganham alguma coisa e guardam, e está errado. A gente precisa fazer como Deus quer que a gente faça. Que Ele ganhou outros 5, Ele multiplicou, Ele fez crescer, Ele dobrou o que recebeu. Glória a Deus por isso. Olha para o teu irmão, pergunta para ele, ó, você é o de ganhar? Você é o de gastar? Você é o de perder? Você é o de guardar? Pergunta para ele aí, para guardar. Meu Deus, meu Deus. Ou se eu ganhar, se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar, gastou, perdeu, guardou. Não, olha só, ele ganhou outros 5, ele multiplicou, ele fez crescer, ele fez dobrar o que recebeu. Qual que é a programação do reino na nossa mente, a mente de Cristo? É fazer dobrar o que a gente ganha, é fazer dobrar o dom que a gente tem. Para me encerrar agora, que é o último slide aqui, eu queria deixar essa parte aqui, ó, dos 5 pães e 2 peixinhos, que tem a ver com a parábola, que o primeiro caso. Jesus recebeu 5 pães e 2 peixinhos, ele não comeu o pão, que ele não podia ter falado assim: Pedro, vem aqui, tá os 12 aí? Tá, chama os 12 aí, pedacinho, come, ninguém vai ver, alimenta aí, deixa esses caras se lascar. Ele ia comer o pão e o peixe, ia dar para os 12 e para ele, e de boinha, e os 5 mil lá, os 15 mil ia se virar. Não, ele não comeu o pão. E aqui, irmão, está o erro das pessoas. Elas estão comendo o pão, em vez delas multiplicar, elas estão comendo o que elas deveriam multiplicar. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você está comendo, você está comendo. O que ele fez em segundo lugar? Ele deu graça. Ele deu graça por aquilo que veio na mão dele. Por que o princípio de graça? Porque quando você agradece, você atrai coisas extraordinárias. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por agradecer? Se eu agradeço, Deus me deu pouquinho, eu pego um pouquinho, os 5 pães e os 2 peixinhos, e dou graça. E depois ele organizou o negócio, igualzinho o cara da parábola, igualzinho. E aí ele multiplicou o negócio. Ele não dividiu, irmãos, ele multiplicou. Dividir uma coisa, multiplicar é outra. A gente não deve dividir as coisas, a gente deve multiplicar as coisas. Você deve ser uma pessoa que tem uma programação de multiplicação em você. As coisas devem vir nas suas mãos e não sumir. Você não deve guardar, gastar e perder. Você deve ter a programação do primeiro cara da parábola aqui, dos talentos. Multiplicar. O que vir na nossa mão tem que multiplicar. Os dons que Deus nos deu tem que multiplicar. Glória a Deus. Ou o Espírito Santo está aqui ministrando isso em nós agora. Eu quero multiplicar. Quantos não querem multiplicar? Sem isso aqui, ó, a gente não multiplica. A gente ouviu tudo isso, e se amanhã você ganhar alguma coisa, você vai perder, ou você vai guardar, ou você vai gastar. Você não tem a mente. É a mente, irmão, é o coração e a confissão para poder agir. Olha o primeiro exemplo dessa parábola. O cara pegou a graça e multiplicou para ser completo. Igual Jesus pegou 5 pães. Olha só, como que bate uma coisa com a outra. Tinha 5, que é o número da graça, e 2, que é o número do testemunho. Jesus pegou a graça e o testemunho, deu graças, agradeceu e multiplicou. Glória a Deus por isso. Não, Deus quer que a gente haja para multiplicar.
Deus não quer que a gente fique agindo para gastar, agindo para esconder, agindo para guardar, com medo, desesperados. Deus quer nos dar a capacitação de multiplicar as coisas. Aleluias. Vai vir isso aqui agora, irmãos.